Olá, viva! Quero dar-vos as boas-vindas a mais um podcast. E se uma Magda é boa, duas ainda são melhores. E quem nos estiver a ver no YouTube, não foi combinado, não é, Magda? Mas estamos as duas vestidas no mesmo tom de azul. Bom, mas vamos a coisas sérias. Eu decidi convidar a Magda Costa para esta conversa, porque a parentalidade também é feita do envolvimento com a escola e da escola com os pais e dos pais com a escola. Então, eu vou aqui ler um bocadinho sobre o currículo da Magda para aquilo que nos interessa aqui, e depois a Magda vai acabar de fazer a sua apresentação. A Magda é membro ativo no movimento associativo parental desde 2010, portanto já lá vão 13 anos, já são muitos anos nisto. É presidente da Associação de Pais da Escola Secundária de Rocha Peixoto e presidente da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação da Póvoa de Varzim. E é membro também do Conselho Executivo da Confederação Nacional das Associações de Pais, que nós todos conhecemos como CONFAP. E é também a melhor pessoa para nos falar acerca destas associações entre as famílias e as escolas que por muitas vezes, não é? Muitas vezes têm muita falta de sócios. Se isto é uma associação, precisamos de sócios ou às vezes os sócios estão em conflito, não é? Deixem-me só fazer aqui o disclaimer que a Magda foi minha aluna, nós tivemos aqui, eu digo 2017, não confirmei contigo, mas foi Mas 2017 penso que é 2017, sim. na certificação em parentalidade, ainda naquelas que eram presenciais, e sempre foi uma mulher super, super, super ativa, nunca esperou que as coisas fossem acontecendo. Ela é o tipo de mulher que, como o Da Vinci, pá, se acontece às coisas. Magda, esta é a apresentação quase curricular, um bocadinho pessoal também do nosso encontro, mas gostava aqui que adicionasse um bocadinho de quem tu és ainda, porque esta é uma das esferas de quem tu és, o que é que nós podemos ainda saber sobre ti? Antes de mais, eu queria agradecer, obviamente, o convite e dizer que é um grande prazer estar aqui contigo, uma das minhas grandes formadoras e das pessoas com quem eu tive o prazer de aprender a ser uma mãe melhor. Acho eu, pelo menos os meus filhos também assim entenderam, e portanto é um grande prazer estar aqui e um grande orgulho de alguma forma ter chegado, ter percorrido um caminho que me levasse a estar aqui hoje contigo também. É muito bonito, e muito bonito. É incrível ver a quantidade de coisas, a quantidade de papéis que tu tens na tua vida. É impressionante. Quem te conhece um bocadinho, como é que tu fazes estas coisas todas Eu sou uma e grande maluca, não é? Eu sou uma grande maluca porque além de mais tenho três filhos. Isto também isto parece que é assim um bocadinho descontextualizado, mas é uma informação muito importante para quem nos ouve e acerca do tema que nós vamos falar, porque eu sou mãe de três crianças e numa situação de monoparentalidade há 8 anos. E, portanto, quando as pessoas dizem que não têm tempo, para ajudar nas associações de pais ou para se envolverem no movimento associativo, seja ele qual for, eu às vezes penso um bocadinho como é que é possível, não é? Se eu tenho tempo, se eu arranjo tempo, eu acho que toda a gente consegue arranjar tempo. Temos é que ter vontade, que é um bocadinho diferente, não é? sim. Mas passa muito por aí. Agora, efetivamente, tenho feito este trabalho ligado à parentalidade, ligado à gestão de conflitos, e também tive a oportunidade de fazer a formação em mediação de conflitos em contexto familiar e, portanto, depois é um prazer, de alguma forma, levar estes valores e aquilo que vou aprendendo com as formações que faço e com o percurso que tenho feito até ao movimento associativo parental, que acho que é um movimento muito válido e muito importante para que a escola seja cada vez mais um espaço onde os nossos filhos são felizes. E, portanto, acho que passa muito por aqui, pela partilha e por nos organizarmos, porque as associações não são mais do que pais e mães que se juntam em prol da comunidade e, portanto, é um bocadinho este trabalho que se vai fazendo por todo o país, em todas as associações e federações e na Confederação Nacional também. Sim, e quando tu dizes onde os nossos filhos vão ser felizes, eu penso também onde eles se sentem seguros, porque isso também é super importante, não é? Claro, nós sabemos que as crianças não são felizes se não estiverem seguras, não é? Isso também Tal e faz. qual.
não é? Tem a ver até com a parentalidade positiva, a questão da segurança portanto, tem tudo a ver. E eu posso partilhar contigo que o ano passado, quando o meu filho do meio entrou no 7º ano, na primeira reunião com a diretora de turma, ela disse-me uma frase que eu achei muito interessante e que acho interessante deixar ficar aqui, que é para que a escola seja a segunda casa das crianças, a casa tem que ser a primeira escola. E, portanto, esta frase é tão bonita, é tão rica, porque faz-nos perceber da ligação que existe entre a casa ou a família e a escola. A escola não enquanto edifício, mas enquanto instituição. E efetivamente acredito mesmo nisto, que esta ligação e que esta simbiose é a grande riqueza que nós podemos dar às crianças enquanto seres humanos em construção. Sem dúvida. No mundo ideal isso iria sempre acontecer, não é? O problema é É. quando a primeira casa não é a família, não é? E nós sabemos disso, que há muitas crianças a quem isto acontece e, portanto, daí o interesse da parentalidade e trabalharmos as competências parentais para que os miúdos ganhem com isso, não é? Ganhem com pais presentes e competentes, mas os pais também possam usufruir da riqueza que é partilhar os seus dias e uma relação com os seus filhos que é boa. Magda, vamos aqui ao que interessa. Ah, como é que tu foste parar à Confap? Explica-nos, para quem não sabe, o que é a Confap, o que é que se faz na Confap, como é que tu foste aí parar, porque o teu percurso é tão eclético, tão diferente, tão rico. Como é que tu vieste aqui parar ao associativismo? O associativismo tem, para mim, a ver precisamente com esta necessidade de estar presente na vida dos meus filhos e de os acompanhar também no percurso académico deles. O que é que eu sinto? Que o facto de eu estar numa associação de pais envolve-me de alguma forma mais profundamente no ambiente que eles vivem diariamente e até porque nós sabemos que as crianças estão mais tempo acordadas na escola do que em casa, portanto, para mim é importante perceber o que se passa no ambiente da escola, com quem é que eles estão e conhecer os professores e as associações de pais promovem isso, esse conhecimento e promovem também o conhecimento com os outros pais e têm uma riqueza fantástica, que é a partilha com os outros pais que estão a passar pelas mesmas fases que nós estamos a passar, não é? Que têm filhos das mesmas idades, a passar pelas mesmas problemáticas. Das associações de pais, e que já estive até em mais do que uma ao mesmo tempo, porque tinha filhos em escolas diferentes e, portanto, em associações de pais diferentes, Estiveste em todas elas? sempre, desde que os meus filhos entraram na escola. Portanto, desde que o Francisco entrou no primeiro ano, em 2010, que eu comecei a pertencer à Associação de Pais. Francisco, O Francisco é o mais velho, tem 18 anos agora, faz 19. és mãe de um adulto. Sou mãe de um adulto, que já conduz e que já ajuda a buscar os filhos, os irmãos à escola, que é maravilhoso. Maravilhoso. Então, fazendo parte destas associações de pais já há tantos anos, nós apercebemos que a Póvoa era dos únicos concelhos onde não existia uma federação. E o que é uma federação das associações de pais? Não mais do que a união de todas as associações de pais do concelho. E que acabam por representar todos os pais, neste caso todos os encarregados de educação do concelho, perante os órgãos locais, a Câmara Municipal ou outro tipo de entidades locais e que de alguma forma contribui para o projeto educativo municipal, que é um documento muito importante, tal como a Carta Educativa, e onde os pais têm efetivamente voz ativa, e que às vezes as pessoas nem têm muito esta noção, acham que as associações de pais servem para fazer festinhas no Natal e no agosto e não têm noção da importância que é estar no Conselho Geral da Escola, num Conselho Pedagógico ou no Conselho Municipal de Educação. Ora, atendendo a esta necessidade que sentimos na Póvoa, criamos então a Federação das Associações de Pais da Póvoa, fez agora um ano, conforme tu sabes, que vieste ao primeiro aniversário, quando começamos com estes contactos levaram-nos a ter uma ligação com as outras federações, nomeadamente da área metropolitana do Porto, mas também a nível nacional,
e, obviamente, com a Confederação Nacional. E isto há um ano, não é? Quando criamos a Federação. Ora, lá por alguma coisa devem ter achado que eu, pronto, lá teria aqui alguma coisa a acrescentar, imagino eu, não sei. E surgiu então o convite para entrar na lista da Confederação Nacional, e haver eleições no ano passado, as eleições são de 2 em 2 anos, e entrei então na Confederação Nacional. Portanto, isto foi um percurso que foi sendo feito. Para quem não sabe o que é a Confederação Nacional, é não mais do que a instituição que representa todos os encarregados de educação do país perante o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. Portanto, os pais têm assento, os encarregados de educação, não têm que ser necessariamente pais, não é? Mas normalmente são os pais, mas os encarregados de educação têm assento num organismo que se chama Conselho Nacional de Educação, e a CONFAP é a organização, a Confederação Nacional, que representa todas as federações e todas as associações de pais do país. Portanto, foram as pessoas eleitas pelos encarregados de educação para representarem os encarregados de educação do país perante o Ministério da Educação, ou o Ministério da Justiça, ou tudo o que for necessário, não é? Portanto, a Confederação Nacional tem este papel, emite pareceres, relativamente àquilo que vai acontecendo, a legislação que vai saindo. É um trabalho extremamente importante e voluntário, que é uma coisa fabulosa. Era isso que eu ia dizer, que é voluntário e que pede uma enorme dedicação. Sim, uma enorme dedicação. Nós temos mesmo, eu acho que todo o associativismo tem isto, não é? Da dádiva, de darmos horas. Servir, não é? Servir, sim, o espírito de missão e de servir a comunidade, e no fundo é isso que nós andamos cá a fazer, é servir a comunidade, no nosso caso, na educação, nas escolas, não é? Agora, a Confederação Nacional, efetivamente, é extremamente exigente, porque é a um nível muito elevado e abrange o país todo. Portanto, quando estamos a falar depois de eventos que acontecem em todo o país, há uma cobertura, não é? Que tem que ser feita pela Confab, e que, claro que há muitos membros da Confab, e nós vamos tentando salvaguardar tudo, mas sim, é bastante exigente, sem dúvida. Eu lembro-me de ouvir o Jorge Assunção na altura da Covid, participou em algumas emissões e entrevistas, e justamente essa disponibilidade de pensar, de refletir, de estar disponível para o debate, não é? É mesmo um serviço que temos que nos colocar ao serviço dessa missão, que, como tu dizes muito bem há bocadinho. Deixa-me perguntar-te uma coisa. É fácil depois furar e conseguir-se levar a bom porto aquilo que as federações e junto da Confederação decidiram que é importante levar a bom porto junto do Ministério? Ou é Nós temos uma coisa, isto desafiante? vê-se também a nível local. É interessante perceber que Hum? há, há posturas que são comuns, quer a nível local, quer a nível nacional. Nós achamos muitas vezes pronto, que somos só mais uma instituição, não é? Mas acontece muitas vezes que os pais, os encarregados de educação, são escutados com mais atenção do que os próprios profissionais, o que é um bocadinho assustador. Vamos pensar nisto um bocadinho. Nós não estamos dentro da escola, muitas vezes não sabemos o que é lidar com as crianças diretamente, ou quais são os desafios, ou aquela burocracia toda que os professores nos falam, não é? Claro que há muitos professores que também são pais e também podem fazer parte das associações de pais e da Federação e da Confederação. Mas os pais que não têm essa função não estão por dentro daquilo que é o dia a dia de dar aulas, não é? Nós temos uma perspectiva diferente e por isso é que é tão importante haver esta partilha, não é? Para que as perspectivas diferentes cheguem de alguma forma ao bom porto e que as pessoas consigam ver as diferentes formas de ver as problemáticas.
O que acontece muitas vezes é que é-nos dada a palavra, nós somos verdadeiramente escutados, e os professores queixam-se muitas vezes que isso não acontece com eles. Portanto, isto fica aqui uma dúvida, não é? Até que ponto é que os professores estão a ser devidamente escutados e devidamente e que está a ser acautelado aquilo que quem está no terreno está a viver, seja a nível de saúde mental, a questão da gestão de emoções, se está a dar devida atenção aos professores em relação a esta questão e que eu, enquanto mãe, enquanto pessoa envolvida no movimento associativo parental, gostava de perceber que estas questões são ouvidas com muita atenção e às vezes parece-me que não. Agora, se nós somos escutados, penso que sim. Se dão importância àquilo que dizemos, penso que sim. Mas nós não decidimos nada, não é? Mas era bom se decidíssemos. Com certeza que algumas coisas já estariam noutro ponto. Talvez mais à frente haja essa conjugação, que se possa criar a educação em conjunto, não é? Porque tudo isto é uma comunidade, não é? Tudo isto é uma comunidade e todos Só faz nós temos os mesmos sentido. interesses. Exatamente. Só faz sentido Exatamente. ser em comunidade e em partilha e seja. E repara, Magda, a minha visão aqui nem é só escola pais. Eu acho que há mais do que isso, porque a escola está a preparar cidadãos para a comunidade, Tal não e é? qual, tal e qual. Nós temos que ter em conta as empresas. Quais são as necessidades das empresas? Nós estamos a criar estudantes, não é? Estamos a formar estudantes, estamos a dar ferramentas, mas para quê? Já escutamos quem está depois, na fase seguinte, o que é que precisam, o que é que está a fazer falta, como é que os miúdos estão a chegar ao mercado de trabalho? Sim, Não é? E toda esta correlação e toda esta relação e toda esta partilha é que pode construir uma sociedade melhor. sim. Se nós todos pensarmos em conjunto, porque a base de tudo, para mim, está na educação. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é isso que tu dizes, perguntar à entidade empregadora o que é que precisa, é absolutamente necessário. E depois percebermos também percebermos que há tantos fatores, estou aqui a pensar em concreto em fatores sociais. O que é que justifica, como é que se explica, e nós sabemos o que é que explica, mas temos que ir à procura de mais informação para travar isto. Como é que se explica que, em média, e isto foi um dado estatístico que eu vi este domingo na SIC, que em média em Portugal se saia de casa dos pais aos 27 anos? Como é que nós podemos, se os cursos estão a terminar, se os miúdos estão a ficar licenciados aos 22 anos, não é? Ou aos 20 e poucos anos já estão licenciados. Porquê que só saem aos 27 anos? 27 anos é quase 30. Como é que nós explicamos? Claro que temos várias explicações, não é? Não só os salários, a empregabilidade e por aí fora, mas este é um A dado estatístico. habitação, A habitação, que é o grande problema é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal neste momento. Então, o que é que nós podemos fazer para que estes jovens de 27 anos, que já são adultos, dependam de si e não ainda dos pais, não é? Isto é gravíssimo porque coloca um peso enorme também contínuo nos pais, uma carga gigantesca nos pais e, portanto, isto aqui preocupa-me bastante, é uma questão que me preocupa bastante. O que é que está a acontecer para isto estar a acontecer e o que é que nós estamos a fazer, e já estamos a sair do nosso debate, mas o que é que nós estamos a fazer enquanto sociedade enfim, as pessoas que podem mais fazer, o que é que se está a fazer para prevenir isto? olha, Magda, eu vou-te dizer, eu acho que para além de todos estes problemas que nós já falamos aqui, que são da esfera económica e política, de habitação, de empregabilidade, o que for, há outra questão aqui, que é aquela que tu és pró e que eu sou aprendiz, que é a educação e a parentalidade, não é? Que tipo de filhos Autonomia, é não é? que, sim, a autonomia, que tipo de filhos é que nós estamos a criar? E nesta semana nós fizemos um debate que tem a ver com a orientação vocacional. E eu costumo usar esta frase muitas vezes, que é nós, mães e pais, andamos até ao 9º ano
a escolher a roupa das crianças. Porque não vistas essa camisola que não fica bem com essas calças, porque não podes ir sozinho para a escola, porque não podes tomar decisões porque não tens maturidade para o fazer, não é? Nós pomos assim um atestado de incapacidade aos nossos filhos. E depois, de repente, Carimbado, no nono ano, diz, carimbado e bem selado, não não é? é? Pronto, ainda pomos lá o lacre por cima. E depois, de repente, assim, agora escolhe lá o que é ser para o resto da vida, não é? E depois os miúdos lá escolhem, vão todos para ciências e tecnologia, porque é o único, porque como não sabem para onde é que querem ir, então vão para ciências e tecnologia, porque é aquela possibilidade que depois abre mais portas para a faculdade. Até pode não ser que não, muitos não gostam nada daquilo, não é? Até têm dificuldade na matemática, mas vão para ali porque, pronto, ali tem mais possibilidade. Depois chegam ao 12º ano, estamos exatamente na mesma situação. Nós nunca tivemos tantos miúdos no primeiro ano a desistir do curso na faculdade, conforme estão a fazer agora. Claro que isto depois atrasa tudo, não é? Depois se calhar já não acabam aos 22, já acabam aos 25, porque entretanto andaram ali não sei quanto tempo a mudar. E está tudo certo, porque mudar faz parte e está tudo certo. Mas tem a ver com autoconhecimento e não se trabalha o autoconhecimento nas crianças. Não se trabalha esta questão da autonomia, do autoconhecimento. E claro que isto, obviamente, prejudica o desenvolvimento deles e prejudica-nos a nós enquanto pais. Sem Porque nós dúvida. andamos assoberbados durante não sei quantos anos, quando eles já têm mais do que idade para ser autónomos e para começarem a tratar da vida deles, não é? Não quer Mas dizer é que eu queira que terem o meu saia de casa, não é? Uma coisa é terem idade para serem autónomos, outra coisa é serem autónomos mesmo, não é? Exatamente, exatamente. E eu aqui acrescento um ponto. Aqui há umas 2 ou 3 semanas eu participei num seminário da CPCJ, e estava lá na mesma mesa comigo, estava uma professora universitária e a Dora dizia: os miúdos hoje em dia não conseguem sequer decidir o tema do trabalho que vão fazer. Então, como é que eles vão poder tomar decisões? Eles não aprenderam a tomar decisões. E não aprenderam porquê? Porque lhes foi retirada essa oportunidade. Por quem? A maior parte das vezes por nós pais. Sim. Porque, não, eu decido. Aliás, já agora faço aqui um apontamento. Eu tenho um podcast que se chama O Motivo pelo Qual Eu Não Escolho a Roupa dos Meus Filhos. Estavas a falar disso. Estou a falar disso. E, portanto, também tem a ver com esse facto deles decidirem quem é que eles são, porque também a forma como se comunicam através daquilo que vestem, não é? É uma forma de Identidades, não é? comunicar. É a identidade Exatamente, deles. exatamente. Portanto, fica aqui o convite para ouvirem também esse podcast. E agora vou voltar ao nosso tema e vou aqui com esta provocação que eu adoro, que é a escola ensina e os pais educam. Queres comentar? Claro que eu vou discordar disso, não é? Porque toda a gente ensina e toda a gente educa. Eles não, não é? Eu acho que eles não são, e isto tem mesmo que se desconstruir, que isto é uma crença. Parece que as crianças, quando estão fora da escola, são uns seres, e depois, a partir do momento que passam o portão da escola, são outro ser completamente diferente, não é? Que os problemas ficam todos lá fora, e aquela criança deixa de ser o João, a Maria. Ah, tu dizes sempre o João e a Maria, não é? É Não digo. O João O Maria é a João Teresa. Maria. João Maria. O João O Maria João Maria, é o pronto. meu rapaz, que não é o Então, meu filho, sim, mas a temos tua feito uma persona. personagem masculina, sim, sim. Então vá, o João Maria passa o portão e passa a ser aluno. Deixa de ser o João Maria. A partir dali é só aluno. As Uhum. características dele, pessoais, também não são importantes. E também não é nada importante o contexto familiar, nem os problemas que vêm de casa, não é? E portanto divide-se. E depois o João Maria sai da escola e vai ter com os amigos, e também já deixa de ser aluno e também já deixa de ser filho. E, portanto, nós temos que perceber que nós, e por isso é que também demos o nome ao podcast, não é? Das duas faces da mesma moeda, porque efetivamente a criança é a mesma, porque efetivamente os problemas estão lá na mesma. E enquanto não se olhar para aquela criança que está mais desatenta, que tem mais dificuldade, que está mais irrequieta, que está mais triste, sem se perceber de onde é que isso vem.
qual é o contexto familiar, o que é que está por trás, de onde é que vem aquela irreverência, aquela falta de educação, aquela falta de empenho, está tudo errado. E, portanto, a escola, sim, a escola tem que ensinar, obviamente, que é a principal função da escola é ensinar, mas não é ensinar português, matemática, físico-química, inglês. É ensinar a sermos melhores, a sermos seres mais completos. Eu acho que a escola tinha tanto para ensinar sobre bondade, sobre generosidade, sobre altruísmo, sobre emoções, sobre parentalidade. Era tão bonito se desde a escola as crianças percebessem que ser pai e mãe é importante, e que é igualmente importante, não é? E há tanta coisa. Eu lembro do meu filho, ele tinha alguma dificuldade em gerir a escola enquanto castradora de sonhos, o mais velho. Sentia que tinha que aprender coisas que não lhe interessavam nada e que nunca ia usar aquilo para o resto da vida. E dizia, mas era na altura em que eu estava a fazer a formação contigo e que fiz outras dentro do mesmo âmbito, e que ele dizia, não percebo porque é que eu tenho que aprender a composição das rochas e não posso aprender isso sobre emoções, por exemplo, isso não era Eu mais dizia interessante? isso. Sim, sim, Incrível. muito interessante, muito interessante. E nós não escutamos os miúdos, o que é uma pena. Sim. Nós devíamos escutar. O podcast da semana anterior, é sobre isso, sobre a importância de se escutar a criança, portanto, da semana passada, é sobre a importância de se escutar a criança e o medo que nós temos de escutar a criança. Parece que vamos ter que ceder a todas as suas vontades e se calhar ela só está a partilhar uma ideia, uma opinião, um desabafo. Há uns dias, ou há umas semanas, aliás, eu falava com uma professora que dizia que tinha um miúdo muito mexido na turma. E eu perguntei como é que eram os outros miúdos, e ela dizia mais calmo. Sabe, pronto, então a vida é mesmo assim, de vez em quando sai-nos na rifa uma turma calma com um elemento que é mais mexido. E talvez seja esse o elemento que precisa de mais ajuda. Pode não ter nenhum problema em casa, pode ser só uma natureza mais de bichos carpinteiros, não é? Aquele miúdo que se mexe mais, que é rápido, que todos nós, se calhar, tivemos um na turma, e já agora vou fazer aqui uma partilha. O João Maria nasce, o nome João Maria surge-me numa formação, porque eu tive um colega meu, eu acho que isto nunca contei, porque eu tive um colega meu na escola, que era o João Maria, que não parava. Era uma diversão, era um miúdo que enchia a sala e era super mexido. Então, quando eu uma vez precisei de um nome, em vez de dizer Manel, um Tiago, lembrei-me do João Maria, desse meu colega de cabelo encaracolado, e ficou. Há bocadinho estávamos a falar de João, porque, não era porque era o nome, eu nunca expliquei porque é que era o João Maria, então explicava a essa professora que um dia sai-nos da rifa um João Maria na turma, e o João Maria pode ser só um miúdo com bichos carpinteiros, que se mexe mais, e que se calhar precisa de um bocadinho de ajuda para ser mais moderado. Eu não vou dizer mais calmo, mas mais moderado. Saber estar com os outros sem que isso prejudique toda a dinâmica. E, portanto, quando nós olhamos para uma criança e ela passa a ser o problema e começa a ficar rotulada, acontece outra coisa que é muito triste, que é se o professor vai rotular, todos os alunos vão rotular. Se uma mãe rotula um filho, que ele é sempre a mesma coisa, que é um chato, que é isto ou aquilo, os irmãos e o resto da família vão rotular. Então nós precisamos de olhar, como tu dizes muito bem, não é? Para cada uma das necessidades e das características que aquela criança nos traz, porque nós não deixamos de ser mães, não deixamos de ser trabalhadoras, não deixamos de ser Magdas, as duas, no caso, mas não deixamos de ser quem somos, seres plurais, só porque entramos aqui e agora deixamos de ser. Tal como eles. Tal como eles. Exatamente, tal como eles, não é? E esse é o desafio, é como em todas as famílias têm um miúdo que é mais irreverente, mais desafiante,
e uns mais que outros, e é muito mais importante dar-lhe competências, ajudá-lo a esse, do que o criticar. Porque é muito mais fácil ser mãe ou professora, ou pai ou professor de uma criança, vamos chamar fácil, do que de uma criança que nos traz desafios, porque normalmente, quando nós temos esses desafios, essas situações puxam pelo pior que nós temos em nós. Então, vem Põe-nos em causa, não é? Põe-nos em causa. E aí é que está, aí é que mexe, não é? mesmo. Nós estamos aqui a chegar à parte final, do podcast. Tem aqui duas questões que eu gostava mesmo de te colocar. A partir do quinto ano, nós verificamos que há um afastamento dos encarregados de educação da escola e, enfim, se calhar é porque à medida que os miúdos vão crescendo, vão sendo supostamente mais autónomos. E a minha questão é a seguinte: é esperado que seja assim ou será que a forma de participação é que passa a ser diferente? É assim, a realidade é essa, é que efetivamente os pais afastam-se, há cada vez menos pais nas reuniões, há cada vez menos participação nas próprias associações de pais, e isto é transversal a todo o país. É triste. Porquê? Porque as pessoas, enquanto os meninos estão na escola primária, vão levá-los à porta. Agora, normalmente, pelo menos aqui na maior parte das escolas não se entra, não é? Mas vão levá-los à porta, ficam a conversar com a mãe e com a outra mãe e vão se envolvendo mais. E depois há a festinha de Natal e depois, pronto, e há um envolvimento maior. A partir do momento que eles começam já a atravessar a rua sozinhos e que já os deixam, já param o carro, eles saem do carro e vão, as pessoas começam-se a afastar. Mas não quer dizer que os filhos precisem menos. E aí é que está o problema, não é? É que eles cada vez precisam mais. E há muitas problemáticas, e agora nós pomos-nos aqui um bocadinho na posição dos pais que já estão na geração de trás. E se nós nos lembrarmos como era quando nós tínhamos a idade deles, e que havia muita coisa que os nossos pais não faziam ideia que acontecia, não é? Porque era novidade e na altura deles não existia. Agora acontece rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, se nós não tivermos contacto com pessoas que estão a passar pela mesma fase, que têm filhos na mesma faixa etária e que estão a viver as mesmas problemáticas que nós vivemos, a passar por questões da adolescência, de mudança de corpo, início de vida sexual, drogas, o que for, nós não temos contacto muitas vezes com aquilo que se está a passar, não fazemos a mínima ideia. Portanto, eu acho que as associações de pais e este contacto entre os pais é uma mais-valia tão grande para os pais, que quem não está lá, quem não vai às reuniões, quem não está presente, fica a perder tanto, que não faz ideia, porque depois há um distanciamento, há um desfazamento muito grande entre os pais e os filhos e as problemáticas que estão ali no meio muitas vezes escapam. Portanto, é uma pena as pessoas não aproveitarem estas oportunidades para estarem mais por dentro daquilo que se passa, até dentro da escola, não é? Quais são, quais são as situações que nos podem levar a contactar a associação de pais em vez da direção da escola? Nomeadamente situações que não sejam particulares, não é? Aquilo que as associações de pais, por norma, fazem é tratar de questões que são comuns a vários pais. Nós nos apercebemos que há alguma coisa dentro de uma turma, ou que há um professor que tem várias turmas e que há ali um problema. E normalmente as associações de pais têm um papel muito bem esclarecido. E se estiverem a funcionar bem, pelo menos é a minha forma de pensar, são uma ponte entre os pais e a direção da escola. As associações de pais não substituem os pais, mas representam. Sim, As associações de pais são eleitas pelos pais, exatamente, exatamente, sim, sim, não sim. é? Portanto, é um movimento organizado, é uma instituição que está organizada, que está legalizada, que dá muito trabalho e que representa os pais e que, nomeadamente, está presente no órgão máximo da escola, que é o Conselho Geral. É um conselheiro da escola. Portanto, se as problemáticas forem chegando às associações de pais,
é mais fácil a associação de pais gerir do que vários pais a falarem sobre o mesmo tema com a direção. Portanto, nós estamos aqui para desbloquear questões e para sermos uma ponte entre os pais e a direção da escola. Sim, às vezes parece que há uma guerra, não é? Não sei, felizmente acho que não é essa a tua experiência, mas por vezes os ecos que eu tenho até do meu trabalho é que por vezes parece haver uma barreira entre a associação e a escola, parece que há interesses diferentes, parece que quando a associação vai falar com a escola é sempre para se queixar, ou pelo menos é visto assim, e não pode ser, não é? Olha, Magda, eu não tenho essa experiência de todo. Eu estou numa escola Eu sei que não. secundária com 1.400 alunos, portanto são muitos pais. E enquanto associação de pais, nós temos, e é muito engraçado, foi a escola onde eu estudei, portanto é muito engraçado porque eu vi o senhor diretor que ainda é o mesmo, assim, uma pessoa muito característica, por quem eu sempre tive imenso respeito, e que percebo agora, de outra forma enquanto mãe, não é? E que efetivamente há uma abertura imensa, e há um respeito imenso pelos pais e pelos alunos. Eu, na Póvoa, enquanto federação, eu não tenho um diretor que não faça um trabalho exemplar e que não vista a camisola de forma exemplar. Nós às vezes temos a ideia muito errada daquilo que se passa dentro das escolas também. Eles trabalham sem recursos, fazem um trabalho brutal. E as associações de pais, pelo menos aqui, têm esta abertura de implementar projetos, de trazer novidades, de trazer pessoas à escola para partilhar com os alunos e com os professores. Portanto, eu acho que isto é de uma riqueza imensa e por isso é que também dou tantas horas minhas e da minha família a este projeto, porque acho que é realmente de uma riqueza imensa para a comunidade. Sem dúvida, eu estive no vosso aniversário e sentia-se isso, sentia-se essa união, essa vibração, essa alegria. Foi muito, muito bonito de se ver, porque era tudo muito fluido, muito. Estava sem festa, era É mesmo. muito genuíno. Nós quisemos fazer uma festa da comunidade educativa. Repara, nós apanhamos desde a Universidade Sénior à tuna da universidade que temos aqui na Póvoa do ESMAD, ao colégio privado que temos cá, todos os agrupamentos e escolas secundárias, pais, E alunos, a dança professores. também, Foi espetacular, foi espetacular. foi Eh, mesmo. e, e por isso, porque é a partilha, e porque acredito mesmo que isto passa muito pela partilha. Faz Sim, sentido neste registro. aquilo que aconteceu nessa noite foi que vocês tiveram a capacidade de envolver toda a comunidade. Não foi só pais, não foi só escola, foi toda a comunidade que esteve em cima daquele palco e foi muito bonito, mesmo muito, muito bonito. Para terminar, Magda, que já estamos mesmo aqui, já passamos a nossa hora, se tu pudesses tomar uma decisão que tornasse tudo melhor, assim, com estalar de dedos, qual é que seria essa decisão que, a ser vital, qual é que seria ela? Se a decisão passasse por implementar um projeto, era sem dúvida nenhuma apostar, e é engraçado porque já me falaste que o podcast anterior vai ter a ver com isto, apostar na mediação de conflitos. Sim. Seja na mediação de conflitos a nível escolar, seja na familiar. Havia tantos problemas que se iam esvanecer ou desaparecer se se trabalhasse as famílias, se se trabalhasse os conflitos que existem dentro das famílias, e nós íamos ter as crianças tão mais felizes, os pais tão mais felizes, e bastava trabalhar esta questão. Às vezes a comunicação dentro da família, e evitavam-se efetivamente muitos problemas. Sem dúvida nenhuma. Essa seria também a minha aposta. A partir do momento, os conflitos vão sempre existir, sempre. O problema não é o conflito. O problema é quando nós não sabemos sair dessa situação, não é? Porque os conflitos vão sempre existir. Claro Agora, que sim. quando nós estamos à vontade com um conflito, que não tem que ser estou contra ti ou tu estás a fazer isto para me tramar, mas é uma divergência, pode ser uma divergência. De facto, seria uma mais-valia para todos, para os pais, para as situações em família, para as escolas e aprendermos tudo isto nas escolas
também era uma grande oportunidade porque, inclusivamente, os miúdos muitas vezes têm pais que não sabem gerir conflitos, não é? Claro que não. Deixa-me só partilhar aqui uma frase contigo que tem a ver com isto que eu tinha aqui e, à minha beira e que é muito interessante, que é: conflito é divergência de postura, de convicção ou de percepção. Confronto é a busca de anular outra pessoa. Portanto, o conflito é aquele que constrói de alguma forma, não é? É que nós tentamos procurar perceber o que se passa do lado de lá e é bem diferente de confronto. Portanto, a gestão de conflitos seria só a ferramenta essencial, ainda por cima agora numa situação pós-pandémica, onde as pessoas estão todas tão ansiosas, não é? E precisam mesmo trabalhar aqui as emoções, seria efetivamente a chave, a meu ver, para muitos dos problemas da sociedade. Magda, foi um prazer ter tido esta conversa contigo, mesmo muito, muito bom. Esta união que eu acredito tanto, que acreditamos as duas entre a escola e a casa, não é? E toda a sociedade para fazermos disto um lugar melhor por causa do futuro. Não é só por causa do agora, é que o futuro constrói-se agora. Exatamente. Bonita a frase, mas é mesmo verdade. Magda, quero agradecer a tua disponibilidade, a forma como tu partilhaste a tua paixão por estes temas e dar-te os parabéns pelo trabalho generoso e incrível que tens feito. Magda, eu é que agradeço, eu adoro dizer isto. Eu adoro. Porque nós nos rimos sempre quando dizes isso. Eu adoro, porque é mesmo giro, não é? Porque eu não conheço mais nenhuma Magda, então é super dizer Magda, olá Magda, é super Não giro. conheces mais nenhuma? Não. Um dia vamos fazer um encontro de Magdas. Eu conheço, tenho outra aluna também que se chama Magda e tenho outras amigas também, não muitas, também é verdade. Também é verdade, não muitas. Pá, se calhar são umas 5, portanto, não somos muitas, mas é um nome raro e depois as Ainda por duas, cima hoje parece que estamos mesmo em espelho, não é? completamente. Quem nos vier ver ao YouTube vai ver que nós estamos vestidas as duas no mesmo tom de azul, o que seria a coisa mais improvável de acontecer, mas pronto. É sinal que temos bom gosto e estamos em sintonia. Que isso é uma coisa engraçada, esta sincronicidade. Sincronicidade. Olha, Muito bom, eu vou bom. fechar este podcast. Gente boa, se gostaste, já sabes, partilha, comenta e nós vemos-nos daqui a 15 dias. Até lá. Obrigada. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreve a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdaboss.com. Nós vemo-nos na próxima semana.